Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam. Nesse momento, estamos online e chamando um especialista por vez para conversar e trazer algumas dicas práticas para todos que estão nos assistindo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Everton Godoy, ele já vai se apresentar. Nós vamos falar sobre um assunto super importante, que é a questão do atendimento ao cliente, e eu tenho certeza que vai valer a pena ouvir até o final. Everton, muito obrigada pela tua presença, por ter vindo, e aproveita, se apresenta para as pessoas e eu já começo a te fazer algumas perguntas. Tá bom, Lígia. Eu que agradeço o convite, tá? Fico lisonjeado. Bom, eu sou Everton Godoy, eu já trabalho há quase 18 anos dentro da área de tecnologia, né? Eu trabalho dentro de uma empresa que fornece software para a indústria e atualmente como gerente da área de atendimento, que diz respeito ao suporte técnico e a área do sucesso do cliente, né? São duas áreas, uma mais reativa e uma outra proativa, né? Estamos aí à frente desse desafio aí com uma equipe bem grande e focada no cliente. Tu já tem uma trajetória grande, né, nessa área. Como é que foi entrar e, vamos dizer assim, se aprofundar nessa área de atendimento e de sucesso do cliente? Ao longo desses quase 18 anos, eu circulei por diversas áreas, né? A minha porta de entrada ela foi o atendimento ao cliente, mais especificamente no suporte técnico. Aquilo ali já serviu para dar uma bela de uma introdução sobre o que seria esse mundo, né? E ao longo desse tempo, trabalhando com implantação, apoio ao time de vendas, né? Sempre muito contato com o cliente. E há cerca de 2 anos, eu estive à frente de um projeto que visava justamente vender mais para uma base de clientes ativa. E eu comecei fazendo um trabalho com algumas pessoas ali, né, onde a gente realizava algum pós-venda, vamos dizer assim, meio despretensioso, até o momento de tu construir um relacionamento para vender, fazer um upsell, vender mais produtos para um cliente já existente, né? E fazendo esse trabalho, esse projeto, a gente descobriu que aquela base de clientes ela estava desassistida, ela estava carente. Sim. Então nós decidimos, ao invés de pensar em vender mais, acho que a gente tem que voltar alguns passos atrás, fazer o dever de casa e cuidar melhor dos clientes que já estão na nossa base, né? Porque é muito mais caro tu conquistar um cliente novo, né? E fazer uma venda com um cliente novo do que um cliente já existente. E aí foi a partir dessa iniciativa que surgiu a área de sucesso do cliente e nós passamos a estruturar alguns processos de um atendimento e acompanhamento justamente para cuidar dessa base de clientes. Pois é, sabe que eu tenho visto que esse é um movimento de várias empresas, né? Da criação da área de sucesso do cliente, não só uma área de atendimento ou de pós-venda, ou mesmo de suporte técnico. Na tua opinião, o cliente mudou ou mudaram as perspectivas da empresa em relação a esses clientes? Acho que uma coisa puxa a outra, né? O cliente mudou, sim, o cliente está cada vez mais preocupado com a experiência, né? Não só com o que ele comprou, mas como que ele vai vivenciar, como é que ele vai ser feita a entrega daquilo que ele comprou, como é que vai ser o dia a dia daquilo, né? Então, o cliente, sim, ele mudou, principalmente que nós estamos aí na era da recorrência também, né? Nuvem. Então, esse comportamento, ele acaba remetendo ao fato de que as empresas, sim, elas precisam também mudar um pouco o seu olhar, o seu foco e dar uma atenção maior para a experiência que é proporcionada para esses clientes, né? Eu percebo que, assim, a gente, se for observar, né, nós mesmos, desde a compra de uma pizza até de uma geladeira, a gente presta atenção mais nos detalhes hoje, porque a gente tem mais informação também, né? Eu acho que isso também acaba tornando o público mais exigente em qualquer nível, né, de processo de compra. Até quando tu não tem um produto envolvido, né, serviço, né? Quando eu explico o sucesso do cliente e a jornada do cliente em si, eu gosto sempre de usar um exemplo que todo mundo em algum momento já teve algum contato, que é contratar um serviço de uma academia, né? Sim. Vai lá, tem o processo da venda, tu assina um contrato, tu comprou aquele serviço, mas existe uma preocupação qual era o resultado esperado a partir do que te levou
né, a buscar aquela prática, né? Será que é uma questão estética? Será que é uma questão de saúde? Será que é uma questão de condicionamento físico? Sim. Qual que é a preocupação? Pode até haver uma ou duas perguntas, mas qual que é a preocupação a partir do momento que tu vendeu, né? Será que o meu cliente que contratou o serviço, ele está alcançando os resultados que ele buscava? O que que eu preciso fazer para manter ele ativo, né? Verificar que ele está obtendo os resultados, manter ele ativo na minha academia, e daqui a pouco, aí sim eu posso pensar, bom, vou vender um plano de uma yoga, né, um pilates, né, fazer uma expansão, né? Então, tanto produto quanto serviço, quando a gente fala em sucesso do cliente, muitas pessoas costumam dizer que é uma área, um setor, é um departamento, mas é muito mais uma estratégia de negócio, né? Claro. Como uma estratégia de manutenção de clientes e expansão, né? Vendas para a base de clientes. Sim, e é interessante, né? Porque claro que tem muito da experiência de compra e de uso do produto ou do serviço está na mão do cliente, né? Mas se ele não usar bem aquele produto ou serviço, ele tende a colocar a responsabilidade em ti. Exato, Né? exato. E quem é que está olhando para isso, né? Bom, ele está insatisfeito com o produto ou serviço, mas quem garante que ele está usando corretamente? Exato, exato. Mas daí vem aquela questão, me chama muita atenção, né, da gente poder ensinar o nosso cliente a usar o nosso produto ou serviço, né? Eu estava lendo esses dias, estava botando uns manuais fora de alguns produtos que eu já tenho há mais tempo, e tinha um manual de um secador de cabelo que dizia: não ligue o secador dentro de uma banheira com água. E eu fiquei pensando, poxa, não é possível que alguém queira ligar o secador com a banheira cheia d'água. Mas se está ali é porque já deve ter acontecido, né? Já deve ter acontecido. Então, eu acho tão legal isso quando a gente esgota todas as possibilidades a ponto de trazer conforto para a experiência desse nosso cliente, né? Exatamente. E normalmente não custa muito, né? É só tu compartilhar o teu conhecimento com ele. São diferentes iniciativas, né? Daqui a pouco é um conteúdo que tu compartilha, né? Que não é aquele conteúdo que visa vender, é um conteúdo que visa, ó, faz assim que tu vai usar melhor o produto. Claro, né? claro. Tu deu o exemplo do secador, que é uma questão de até de segurança, né? Mas sim. Tenta não utilizar a temperatura mais alta porque tu vai conseguir usar ele menos tempo na tua cabeça, por exemplo. Né? Então, uma informação assim, né? Não, eu acho isso sensacional, porque, na verdade, esse conhecimento já está com a empresa, já está com a organização, ele está só compartilhando isso com o cliente. E a gente vê, né, nas organizações que promovem esse tipo de experiência, a gente tem uma relação muito mais próxima e a consequente recorrência de compra, ou, enfim, de assinatura, de qualquer outra coisa, né? Isso Ela passa a ser natural daí, né? Exato. Não precisa sem nem muito ser esforço, oferecida. né? Exatamente. Sem muito esforço. E deixa eu te perguntar, hoje tu já gerencia uma equipe, né? E eu queria saber de ti o que tu enxerga como habilidades principais para quem trabalha nessa área de atendimento ao cliente, de sucesso do cliente. Eu vou mais para o lado das soft skills para a gente não se ater muito do produto ou serviço, né? Mas eu traria ali a questão do comprometimento, né? Porque tu precisa estar comprometido com a causa do cliente, né? Tu entender os anseios, as expectativas. Isso, ao mesmo tempo, remete para a segunda principal habilidade, que é a empatia, né? Então, esse compromisso que tu tem de aquele foco, aquele olhar cuidadoso para o cliente, isso remete ao fato de que tu precisa ser empático em muitas situações, porque é a partir daí que tu vai direcionar, digamos assim, a melhor ação, né, o melhor plano de ação para restabelecer uma normalidade ou para atender melhor o cliente. Então, eu concentraria nessas duas habilidades aí que, com certeza, teríamos um bom profissional atendendo o cliente. E tu falou de duas habilidades que são interessantes e que talvez não sejam tão comuns hoje ou que estejam precisando de ajuste. Como é que está o mercado? É difícil hoje contratar um profissional que se adeque bem para esse tipo de trabalho? Olha, eu te diria que é mais difícil tu perceber isso no processo seletivo, né? Tá. Tu vai perguntar, tentar fazer alguns testes, medir algumas coisas, entender a história da pessoa é mais difícil, né? Mas eu trabalho muito eu tenho no meu time muitas pessoas jovens, né?
faixa lá dos seus 20 anos, 20, 22, e por incrível que pareça, é uma habilidade que ela é possível de se desenvolver a partir do momento que tu vai exercitando, tu traz uma situação, não, mas olha o que está acontecendo lá do lado do cliente, olha o impacto que isso tem para ele, se ele vai pelo caminho A, o resultado é X, mas se ele vai... Aí, toda hora tu olha lá no cliente, olha para o cliente, olha o que acontece, né? Aí as pessoas começam a desenvolver esse raciocínio, né? Então, são habilidades que a gente consegue desenvolver ao longo do tempo, com alguma naturalidade. Dentro da tua experiência, quanto tempo uma pessoa que chega, porque muitas vezes elas vêm, inclusive, de outras áreas, não só da tecnologia, né? Sim, quanto tempo tu entende que leva para desenvolver um profissional nessa área, assim, para ele estar a 80%, 100% dos que já estão na área? Sim, falando especificamente da área de sucesso do cliente, tá? Ela é uma área bastante eclética. Eu disse que onde eu trabalho, nós trabalhamos dentro da área da tecnologia, mas dentro do time de sucesso do cliente, eu tenho pessoas sim com perfil e formação técnica, mas eu tenho pessoas com administração de empresas, pessoas com experiência na área comercial, pessoas formadas em relações públicas. Então, ela é uma área muito eclética, que ela está muito concentrada naquelas habilidades que eu comentei anteriormente, né? Porque a questão do conhecimento técnico, isso tu busca, né? Tu estuda um produto, tu estuda um serviço, tu estuda aquelas particularidades, é bem fácil de aprender, né? Então, partindo da premissa que existe compromisso com o cliente, que existe empatia, né? Existe bastante proatividade, responsabilidade, independente da área, né? A gente fala, nós contratamos recentemente algumas pessoas, passando por todos os treinamentos ali, 30 dias, 40 dias, a pessoa ela já está nativa ali dentro dessa capacidade que falou, 70%, 80% dos demais que já estão há algum tempo, né? Que está muito mais relacionada à iniciativa, claro. ao fato da pessoa, beleza, vou pegar, vou botar a mão na massa, né? Com esse foco no cliente. Ai, bacana. Eu vou te fazer agora uma pergunta que sempre que eu encontro com alguém que trabalha com atendimento, eu gosto de fazer, porque uma vez, muitos anos atrás, eu ouvi, na época que todo mundo dizia o cliente tem sempre razão, eu ouvi uma pessoa me falar uma coisa diferente e que eu achei interessante e eu queria saber da tua opinião. Ele disse, não, o cliente tem sempre as suas razões. Né? Exatamente. E eu queria te perguntar, eu queria saber, assim, como é que tu lida, principalmente porque o cliente muitas vezes, ele não vai ligar para a gente para dizer, olha, estou ligando para dizer que está tudo bem, né? Normalmente a gente só lida com o imprevisto, o problema, né? Algo a resolver. Como é que se lida, ou o que tu acha dessa questão, né, do cliente ter sempre as suas razões, enfim, como é que tu trabalha isso com a tua equipe também? Assim como tudo na vida, é tudo uma questão de diálogo, né? Uhum. Então, para o cliente, os assuntos dele sempre são prioridade, porque é um problema meu, aquilo está me impactando, né? Eu não tenho a visão do todo. E a capacidade de quem está do outro lado, né? Falando com o cliente, de entender aquela situação, beleza, restabelecer, realinhar as expectativas, né? Estou com um grande problema, beleza, entendemos que isso é um grande problema, a gente ainda não tem como resolver, precisamos de mais tempo, mas vamos nos concentrar em ter uma solução alternativa, um caminho alternativo. Então, é muita negociação, é muito diálogo, né? E não só para atendimento no cliente, né? Ou qualquer relação interpessoal. Se tem um conflito de interesses, bom, vamos sentar, vamos conversar, entender as duas perspectivas, né? Fazer um trato, um combinado, um alinhamento de expectativas e dali a gente segue, né? Acho que o grande problema está em assumir, em presumir coisas, e às vezes não falar alguma coisa por achar que aquilo é óbvio, então aí começam os mal entendidos, né? Então, é muito diálogo, é muita negociação, é muito alinhamento e realinhamento de expectativa, né? Porque aí o cliente ele sai das suas razões e ele passa a ter um entendimento geral do todo. Sim, uma visão mais sistêmica. Eu concordo com isso, né? Que ele tem as suas razões e a gente precisa, né, restabelecer algumas expectativas. Legal. E para a gente já ir se encaminhando assim para o final,
Vamos dizer que eu ouvi toda essa tua conversa, achei incrível, quero trabalhar com Everton, quero trabalhar com atendimento ao cliente, quero me qualificar, quero até mudar de área. O que tu diria para alguém que quer começar nessa área, ou enfim, quer buscar um trabalho nessa área, porque eu acho que sempre tem demanda, né, Everton, cada vez mais. Sim. Quais são as dicas que tu daria para os primeiros passos para essa pessoa que ou está fazendo uma transição ou quer realmente se qualificar nessa área? Assim, a área de sucesso do cliente ela é relativamente nova, né? Ela teve origem lá nos Estados Unidos com a Salesforce, agora o assunto está bem em voga no Brasil, né? Tem muito conteúdo, tem muitas comunidades, conteúdo gratuito, cursos gratuitos, né? O próprio site do Sebrae, Endeavor e assim por diante, né? Começar a ler, né? Porque quando a gente começa a falar de atendimento é muito genérico, né? Sim. Você quer falar do assunto do momento, né? Uma coisa atual, uma coisa que tem mercado, a pesquisa a ser feita é sucesso do cliente. Tem muito conteúdo. Aí, e na prática foi assim que eu comecei também, né? Porque quando nós pensamos em estruturar a área de sucesso do cliente, eu nem sabia que era a área de sucesso do cliente, né? Precisamos de pós-venda. Aí, bom, beleza, pós-venda, atendimento. Fui fazer essa pesquisa e eu caí dentro desse universo que tem muito conteúdo. Então, começar por isso, né? Entender o que vem a ser o sucesso do cliente, né? Qual que é o propósito desse tipo de estratégia. Isso ali já vai começar a remeter para uma série de conteúdos que tem a ver com as habilidades a serem desenvolvidas por um agente de sucesso do cliente, assim, o nome ou analista de sucesso do cliente, é o nome do profissional da área, né? Mas tem bastante conteúdo e aí tu vai começar a cair nas comunidades, tem muita troca de ideia, uma comunidade que se apoia bastante, aí tu começa antes tinha, agora não tanto, né, os encontros, né, para discutir, os meetups. Eu começaria a estudar essa estratégia, essa área de atuação. Perfeito. E as empresas estão contratando mesmo na pandemia, né? Sim, eu vejo sim. que o atendimento remoto está funcionando super bem, né? Até porque quando a gente fala em área de sucesso do cliente, né, essa área, mesmo em empresas que estão em crise, é a área que vai lá e vai apagar um incêndio para que o cliente não cancele um contrato, né, para que ele não deixe de ser cliente. Uhum. Então, é um mercado bastante aquecido. Tu tem visto uma humanização no atendimento? Porque eu tenho visto um pouco um atendimento muito mais pé no chão, mais como se a gente estivesse conversando com alguém do que uma coisa mais que lembre mais até o telemarketing mal feito, né? Porque tem muito telemarketing bom. Tu tem visto também esse olhar mais humanizado no atendimento? Sim, cada vez menos scripts, cada vez mais as pessoas, seja você mesmo, tem a sua personalidade, né? Claro, dentro de um padrão de atendimento, mas seja você mesmo, né? Exemplos ótimos, né? E no mercado B2C ali, tu tem o atendimento da Netflix, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de pedir um suporte para a Netflix, né? Enfim, você está falando com um colega, um amigo, isso é um vizinho, né? O Nubank também, ele é a Apple faz assim também. Por isso, a Apple agora, também. tem muita gente trabalhando remoto. Esses dias eu precisei ligar para o suporte da Apple, eu achei sensacional, porque a menina estava extremamente bem-humorada, tipo, era 7 da noite, e ela assim, e agora eu vou colocar numa espera, e tu pode escolher uma playlist para esperar enquanto eu vou resolvendo aqui o teu problema, porque a gente, quando está em casa, é assim mesmo, e assim, muito confortável na postura de ser quem ela é, né? E isso eu acho fabuloso. Tu tá falando com a pessoa, tá vendo que ela não está seguindo um script, né? Exatamente. Ela tem algumas orientações sobre como atender, qual o caminho, quais opções dá, mas ela está sendo ela, né? Tu sabe que... Essa é a tendência. E engraçado que eu comecei, o meu primeiro trabalho na área de treinamento foi o atendimento nota 10, que é um trabalho que eu implemento há mais de 20 anos nas empresas. E eu dizia na época, o mais importante de um padrão de atendimento não é as pessoas dizerem a mesma coisa, mas o cliente sair sempre satisfeito, independente de quem atendeu. Porque o mais importante... É um padrão de resultado, não de execução, né? É isso.
E eu lembro, assim, quanta estranheza, em muitas empresas a gente não conseguia entrar com essa proposta, porque eles queriam uma coisa mais quadrada, né? E hoje é algo que faz toda a diferença para as empresas que já começaram a caminhar nesse sentido, né? Porque o padrão é de excelência, não o padrão de conversa e de script, né? Exatamente, né? Tu foca num padrão de resultado, né? Se eu estou tendo meu índice de satisfação lá 98, 100%, né? É porque o processo está sendo bem conduzido. Sim, porque eu sempre digo, né? Se a gente liga, né, para a tua empresa e diz assim, não, mas eu só quero falar com o Everton, porque é o Everton que resolve, a gente tem um grande problema, né? Para o Everton e para a empresa. Isso aí. Então, é importante, sim. Ai, que bacana. Bom, Everton, eu quero te agradecer muito a tua participação. Eu acho que tu trouxe dicas práticas muito bacanas. Eu espero que seja muito bem acolhido pelo pessoal que está assistindo. Eu vou deixar os teus contatos também Sim, claro. na publicação, né? Para caso queiram tirar dúvidas e tudo mais. E antes que tu dê aí o teu tchau, eu quero agradecer a presença de todo mundo com a gente e logo nos vemos numa próxima edição do Conversas que Revolucionam. Everton, contigo. Bom, então, só novamente agradecer a oportunidade, né, me colocar à disposição e espero ter conseguido contribuir aí, né, para quem está buscando informações, alguma dica, né, uma forma de iniciar nesse mundo aí. Bom, espero ter conseguido ajudar e sigo à disposição, tá bom? Certeza que sim. Muito obrigada, querido. Tá bom, que isso, eu que agradeço.